Quando um imóvel é tombado pelo patrimônio histórico, o poder público tem ferramentas para desenvolver um conjunto de ações com o objetivo de preservar o bem, impedindo que ele seja demolido, destruído ou mutilado. Mas muitas vezes o proprietário tem dificuldade de manter as características originais do prédio. Nossa equipe visitou hoje alguns bairros da região da Vila Industrial em Campinas, onde existem muitas casas tombadas, e constatou duas situações diferentes. A falta de cuidado que resultou na invasão de alguns imóveis e, de outro lado, moradores orgulhosos que fazem de tudo para manter o patrimônio intacto. Campinas tem cerca de 120 imóveis tombados pelo patrimônio histórico e outros 82 pedidos sendo analisados. Parte dos bens que contam a história do município está associada à instalação das ferrovias Paulista e Mogiana. Na região da Vila Industrial, por exemplo, as casas hoje são ocupadas por descendentes dos antigos ferroviários. Algumas características do início do século passado ainda são visíveis nas moradias da Rua Venda Grande. O tamanho avantajado das portas e janelas é destaque nas fachadas. No interior, o forro e o assoalho mostram um pouco do estilo da época. Dona Ângela se sente privilegiada de morar num patrimônio, mas acha difícil manter o prédio antigo. Eu reformei porque eu recebi o fundo de garantia, então deu para trocar os telhados, a calha, entendeu? Mas pintar tá difícil. Seu João, que mora numa casa da mesma rua, sabe do valor histórico e das responsabilidades para manter a estrutura. É um patrimônio, a gente tem que cuidar, né? Eu estou sempre arrumando aqui e procurando sempre conservar o ambiente para a cidade ficar mais bonita, né? Preservar o bem também é o interesse deste morador da Rua Francisco Teodoro. Ele diz que investe o pouco que tem para conseguir repassar a importância do local aos filhos e netos. Quero manter isso aqui por mim, meus netos, eu quero que meus netos vivam aqui, né, amanhã ou depois, né? As casas construídas em 1918 na Vila Manuel Freire foram tombadas como um bem cultural em 1995. Elas são do início do desenvolvimento urbano de Campinas, mas hoje estão pouco preservadas. A degradação levou inclusive pessoas a invadirem alguns imóveis. As 17 famílias que ocuparam o que restou dos 19 imóveis tombados terão que deixar o local por causa de uma determinação judicial de reintegração de posse. Sem saber da importância da moradia, a mulher espera encontrar um novo lar para poder sair do imóvel. Só que eles aqui não querem ajudar ninguém. Não sabe nem para onde vai nem nada, só está falando que é para se retirarem. Os bens patrimoniais são isentos de IPTU e o abandono deles pode gerar multa de até 50% do valor do imóvel. Foi enterrado agora à tarde em Campinas o corpo do advogado que morreu durante um assalto na noite de ontem no distrito de Nova Veneza, em Sumaré. O velório do advogado Luiz Fernando Escobar de Castro foi restrito a parentes e amigos. Abalados, ninguém quis falar com a imprensa. O crime aconteceu pouco antes das 10 horas da noite. O bar estava quase fechando quando o assalto foi anunciado. Os bandidos obrigaram as vítimas a deitar no chão, mas o advogado se negou e acabou levando um tiro na cabeça. Os criminosos conseguiram fugir. Não dá para acreditar. Triste, né? Triste, triste, triste. Os vizinhos ouviram os disparos, chamaram a polícia e foram até o comércio. Mas quando chegaram, seu Escobar já estava morto. No total, os assaltantes roubaram um celular, um relógio, cigarros e dinheiro. A violência aqui está demais também, viu? O número de pessoas enterradas como indigentes em Campinas aumentou nos últimos meses. São indivíduos que morrem e ninguém da família aparece para cuidar do funeral. Segundo a CETEC, a autarquia que administra os cemitérios públicos na cidade, quando isso acontece, fica muito difícil fazer a identificação. O número de corpos não reclamados em Campinas neste primeiro semestre cresceu 23% em relação ao registrado nos primeiros 6 meses do ano passado. De janeiro até agora, a CETEC já fez 8 sepultamentos e mais 8 corpos estão na câmara fria esperando por identificação. Sendo 2 em fase de DNA de reconhecimento. Porque chega um certo ponto de guarda, o corpo fica deformado, mas que a família identifica, aí tem que a justiça determina o DNA dessas pessoas. Os corpos encontrados ficam cerca de 15 dias no Instituto Médico Legal.
O IML faz a identificação das pessoas por digital e foto e só depois eles são enterrados. Em alguns casos, é preciso fazer o exame de DNA e os dados são enviados para um cadastro estadual. A CETEC gasta em média R$ 1.200 para fazer o sepultamento de um corpo não reclamado. Ele é enterrado como indigente em uma quadra geral por 3 anos. Depois deste tempo, ele é mandado para um ossário. De repente, é uma pessoa que não tem aqueles laços familiares, um dia está numa cidade, outro dia está numa outra. Campinas é uma cidade de grande porte aí que tem muitos migrantes, né? Então perde-se aquele laço familiar, né? E pode ser que aconteça bastante nisso, que ninguém procura o IML para reclamar. Quem tiver um parente desaparecido deve fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Com o BO em mãos, é possível pedir para fazer o reconhecimento de corpos no IML. E daqui a pouco você acompanha as notícias do esporte.